para nós estudarmos um pouco mais sobre a santificação nossa na família. Mas nós aprendemos assim o que Deus espera de nós no nosso relacionamento matrimonial. Deus pede para que a definição da lição de homem, do marido, é protetor, né? Ser carinhoso, ser amoroso, palavras que animam, né? A esposa, a sua responsabilidade com o lar. Então nós vamos aproveitar que essa lição foi muito linda e nos ensinou muita coisa, e a próxima também vai estar nos ensinando muito. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa restauração que nós estamos aprendendo, porque a lição que estamos aprendendo, nós estudamos a vida de Esdras e Neemias e todas as reformas que foram feitas e as dificuldades, né, que eles passaram. Agora nós entramos na nossa vida, falando sobre vida matrimonial, e vamos continuar. E então a lição de hoje, né, a mensagem de hoje é justamente sobre isso, sobre o processo de santificação e a oportunidade que Deus nos dá de trabalharmos com a nossa família. Deixa eu ver onde que muda aqui. Tem que ligar. Isso. Olha só. A obra de santificação começa no lar. A nossa santificação, porque é assim. Se nós somos cristãos só na igreja, nós não fomos no lar e no mundo, nós somos o quê? Nossa, pesado, hein? Tudo bem. Eu vou falar artistas, tá? Hipócrita é mais o que ensina no vídeo, mas tá bom, tá certo. Os que são cristãos em casa serão cristãos aonde? Os que são cristãos, obrigado, né? Os que são cristãos em casa serão cristãos na igreja e no mundo. Quando nós colocamos, o que significa isso? Quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos em nossa vida, na nossa casa, nós vamos refletir isso na igreja e também no mundo. Tá? Caso ao contrário, isso não acontece. Há muitos que não crescem na graça porque deixam de cultivar a religião no lar. Muitos que não crescem na graça por quê? Porque não procuram colocar em sua vida, na família, o que aprende na igreja, as lições que nós aprendemos de Deus. Então a pessoa não cresce. Nós vemos que cultivar, no sentido figurado, significa dedicar-se, como nós aprendemos na lição, interessar-se pela família, ser dedicado com a família, dedicar-se, perdão, à família. Tá? Olha só, os pais estão dormindo, seus filhos caminham para a destruição diante dos seus olhos, e o Senhor deseja que seus mensageiros apresentem diante do povo, por preceito e exemplo, a necessidade da religião no lar. É o que eu estou fazendo hoje, apresentando à igreja essa necessidade. Olha só, instai sobre esse assunto com vossas congregações, incalcai na consciência a convicção desses solenes deveres, há tanto negligenciados. Isso desfará o espírito de farisaísmo, né? Quer dizer, ser cristão só na igreja, tá? Falar não viver. E resistência à verdade. Olha só, como coisa alguma pode fazer. A religião no lar é a nossa grande esperança e torna brilhante a perspectiva da conversão de toda a família para a verdade de Deus. A Bíblia fala: se nós crermos, será salvo nós e nossa família. Crer no sentido de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Se nós somos verdadeiramente cristãos em nossa família, aí sim nós vamos ganhar nossa família. Se nós somos artistas, muito pelo contrário, nós vamos afastar a nossa família. O que tornará o caráter desejável no lar é o que tornará desejável as mansões celestiais. O que nós vivemos em nosso lar é o que nós vamos viver no céu. A medida que o vosso cristianismo, a medida do vosso cristianismo é aferida pelo caráter da vossa vida no lar. A medida, né, do nosso julgamento do nosso caráter é aferido pela nossa relação com a família, não que a gente prega ou fala dentro da igreja. A graça de Cristo, poder de Deus, né, habilita quem a possui a tornar o lar um lugar feliz, cheio de paz e descanso. Por nós mesmos, irmãos, a gente não consegue, mas pela graça de Cristo, nós vamos colocando tudo que nós aprendemos nessa lição, né, em nossa vida. A gente sempre coloca um degrau de cada vez. Temos que ser o que com a família? Amorosos. O que mais nós aprendemos? Cortês.
educados, delicado, o que mais? Gentil, palavrinha que fugiu do dicionário, cavalheiro, né? Cavalheiros, tá? O que mais? Isso. Controle sobre as emoções, a razão dominar as emoções. Quer dizer, a pessoa fica nervosa, mas não põe aquilo em palavras agressivas, né? Quer dizer, manter um domínio das suas emoções. A menos que tenhais o Espírito de Cristo, nós estamos estudando sobre isso também, nós somos Espírito Santo. A menos que tenhais o Espírito de Cristo, nenhum de vós é seu, e nunca vereis os santos reunidos em seu reino. Foi o que foi colocado aqui ontem, né? Nós não podemos ser meio cristão, né? Ter meio Espírito Santo. Ou nós o temos, ou nós não temos. Nós temos que, quando o Espírito Santo mostra nossa fraqueza, nossos defeitos, nós temos que dobrar o joelho, pedir força a Deus e buscar vencer cada uma dessas fraquezas. Amém? Se tem Espírito de Cristo, nenhum de vós será seu. E nunca vereis os santos reunidos em seu reino, e que devem ser um com ele no céu da bem-aventurança. Deus quer que vos consagreis inteiramente a Ele, e que representeis seu caráter no círculo familiar. Nós temos que nos consagrar a Deus e representar o caráter de Cristo na nossa família. Irmãos, a Bíblia fala que Deus nos colocaria numa plataforma mais alta, alto refúgio. E nós precisamos colocar no nosso relacionamento familiar tudo que nós aprendemos a respeito do reino de Deus. Os que estão ligados por laços naturais têm as mais fortes pretensões uns sobre os outros, família, né? Os membros da família devem manifestar bondade e o mais terno amor. As palavras faladas e os atos praticados devem estar de acordo com os princípios cristãos. As palavras e os atos têm que estar de acordo com os princípios que nós aprendemos. Domínio. Dessa maneira, o lar poderá ser transformado numa escola, onde se poderão preparar obreiros para Cristo. Veja, irmãos, o que falou aí, né? Uma família bem ordenada, além de ser um grande testemunho, né? Também prepara o que para Cristo? Obreiros. É interessante que às vezes as pessoas perguntam, né? Mas como que eu vou poder ser obreiro da igreja? A igreja, irmãos, ela não fabrica obreiros. A pessoa se converte, vai colocando a vida em ordem, vai fazendo o trabalho, a igreja observa, e quando ela estiver como um bom obreiro, a igreja chama. E se nós não colocarmos isso em nossa vida prática, nunca vamos ser. E a família é uma grande oportunidade, né, para formar obreiros para Cristo. O lar deve ser considerado um lugar sagrado. Irmãos, nós temos que ter isso em nossa mente. Enoque andou com Deus, porque Enoque sempre pensava que os olhos de Deus estavam sobre ele. Em todos os deveres diários, Enoque sabia que Deus estava observando. Assim somos nós também, irmãos. Nós temos que lembrar que na nossa relação familiar, Deus também está nos observando. Em todas as palavras, nos nossos atos, né? No nosso relacionamento com os filhos, no nosso relacionamento com o esposo e com a esposa, tudo Deus está nos observando. Cada dia de nossa vida, devemos entregar-nos a Deus. Assim poderemos alcançar auxílio especial e vitórias diárias. A cruz deve ser suportada todos os dias. O que é a cruz, irmãos? Morrer todos os dias. Isso. E o que é esse morrer todos os dias? O nosso próprio eu. Isso. Renúncias. Nossa própria vontade. Isso. Às vezes nós queremos de uma forma, nossa esposa quer de outra, né? E nós renunciamos para tratar ela com carinho. E vice-versa. Em relação aos filhos, a mesma coisa. Morrer para o próprio eu, irmãos, é uma luta diária, né? Todos os dias, né? Toda palavra deve ser o quê? Vigiada. Tudo que nós vamos falar, né, nós temos que pensar antes, né? Não soltar a palavra sem pensar. Toda palavra tem que ser vigiada. Por que, irmãos, tem que ser vigiada? Nós vamos dar conta dela. Porque nós vamos dar conta. Primeiro por isso, né? Lógico, né? A Bíblia diz: pelas tuas palavras será salvo, pelas tuas palavras será condenado.
e lembrar que o lar é um lugar sagrado, Deus está nos observando. Então toda a palavra é ser vigiada, pois somos responsáveis diante de Deus quanto ao representar em nossa vida o máximo possível o caráter de Cristo. Cada família na vida doméstica deve ser uma igreja, belo símbolo da igreja de Deus no céu. Reconhecesse os pais a sua responsabilidade para com os filhos, e sob nenhuma circunstância ralhariam e se irritariam com eles. Se os pais reconhecessem a responsabilidade que têm sobre os filhos, dificilmente ia ralhar. Não foi difícil? Raramente, né? Não, sob nenhuma circunstância ralhariam e se irritariam com eles. Não é essa a espécie de educação que qualquer criança deve ter. Muitas e muitas crianças têm aprendido a censurar, a irritar-se, a xingar e ser impetuosas, porque em casa assim lhe foi permitido ser. Os pais devem considerar que estão em lugar de Deus para com os filhos, a fim de incentivar todo o princípio correto e reprimir todo o mau pensamento. Os pais têm que entender que nós estamos, com relação aos filhos, no lugar de Deus. E que a mente dos nossos filhos, irmãos, jovens, adolescentes, crianças, ela é plástica. Ela absorve tudo o que está acontecendo. Todas as coisas deixam sua impressão na mente juvenil. O semblante, olha só, não só as palavras, né? O semblante é estudado, a voz tem sua influência e o comportamento é por eles bem imitado. Os pais e mães irritadiços e mal-humorados estão dando aos filhos lições pelas quais em algum período de sua vida dariam todo o mundo se fosse seu, se pudessem desaprender. Os filhos devem ver na vida dos pais aquela coerência que está de acordo com sua fé. Por levarem a vida coerente e exercerem domínio próprio, os pais podem moldar o caráter dos filhos. Vejam, irmãos, os filhos, eles querem ver em nós a coerência daquilo que nós estamos ensinando. Se nós fôssemos mais coerentes com relação aos nossos filhos e com relação à nossa religião, muitas daquelas conversas que a gente tem que sentar com o filho, para ter uma conversa séria com ele, não precisaria acontecer. Porque o filho ia copiar o exemplo do pai e da mãe, dos pais. Então muitas vezes nós temos que sentar com nossos filhos para explicar um beabá, como fala, né? Ou dar um sermão. Mas se nós fôssemos mais coerentes na vida religiosa, não seria necessário essas conversas. Olha só, irmãos, por levarem uma vida coerente, os pais, e exercerem domínio próprio, dominar suas emoções, os pais podem o quê? Moldar o caráter dos filhos. Os atos diários da vida revelam a medida e a forma de nossa disposição e caráter. Onde quer que falte a religião no lar, a profissão de fé é sem valor. Onde é que falte a religião no lar, irmãos, a nossa profissão de fé não tem valor nenhum. É sem valor. Portanto, não saiam dos lábios do que compõe o círculo familiar palavras grosseiras. Tornai a atmosfera fragrante pela terna solicitude para com os outros. Só entrarão no céu os que, durante o tempo de prova, tiverem formado um caráter que respire uma influência celestial. O santo do céu deve ser primeiro um santo na terra. Vigiar as nossas palavras, vigiar os nossos atos, né? Nossa maneira de lidar com a esposa ou com o esposo, como nós estamos aprendendo agora, né? Ou com os filhos, como nós vamos aprender um pouco mais semana que vem, próximo sábado, né? Essa semana, até o próximo sábado. Vigiar é dominar o nosso temperamento, né? Porque a Bíblia fala: sejais santos como eu sou santo. Podemos ter a salvação de Deus em nossa família. Que Deus falou: aquele que crê será salvo, tu e a tua casa. Nós podemos ter isso, irmãos, mas olha só, mas devemos para isso crer, por ela viver e ter uma contínua e persistente fé e confiança em Deus. Nós temos que crer, viver coerentemente com aquilo que nós estamos crendo e uma firme confiança em Deus. Com esses três requisitos, irmãos, nós conseguimos salvar a nossa família. Os anjos ministradores de Deus
demorar-se-ão em nossa habitação, e com alegria levarão ao céu as novas do nosso avanço na vida divina. Isso. E o anjo relator fará um relatório alegre e feliz. Irmãos, quando nós nos convertemos, volta a mente dos irmãos lá atrás. No momento que nós tomamos a decisão, não, eu vou seguir a igreja. No momento que nós nos convertemos, tomamos a decisão, não, eu vou seguir, eu vou para a igreja, eu vou andar com Deus. O céu fez uma festa. E fez? Os anjos ficaram extremamente felizes com aquela decisão. Volta lá atrás na mente. Mas a pergunta que fica é: de lá para cá, que relatório tem chegado no céu? Que relatório o anjo tem levado para o céu? Que Deus, irmãos, possa nos fortalecer, ajudar a gente, nós vencermos as nossas fraquezas, e que nós possamos desenvolver o caráter de Cristo dentro da nossa família, porque Deus está aguardando isso. Olha só, que os anjos possam levar, hoje é o primeiro dia da semana, esse relatório alegre e feliz. Não, agora está havendo mudança. Nós não vamos conseguir tudo aquilo, lembra da escadinha? Né? A gente não vai conseguir tudo de uma vez, mas nós, com cada falha nossa, uma coisa que nós, não sei se são nós brasileiros ou o mundo todo hoje, as pessoas hoje, nós muitas vezes meditamos muito pouco. A gente não medita, a gente vai levando a vida como se fosse levando a vida com a barriga. Nós precisamos meditar mais, irmãos, sobre as coisas de Deus, sobre nossas falhas. Né? Se eu brigo com a minha esposa, como diz a Raquel, um flash, se eu tenho um flash com a minha esposa, eu tenho que meditar o que levou àquela situação, aonde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito para que não tenha acontecido. Se eu tenho um flash com meus filhos, brigo com meus filhos, né? Ou os filhos com os pais, ou os irmãos, né? Meditar por que isso aconteceu, né? E pedir força a Deus para vencer cada uma dessas fraquezas. Aí sim o anjo relator vai levar um relatório alegre e feliz. Né? Só para terminar, mas olha só. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Essa santificação começa no lar e vai refletir aonde? Na igreja, ela falou, e no mundo. Cristo aguarda com muito desejo, fremente, né? Desejo, a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamar com os seus. Todo cristão tem o privilégio, não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também de apressar. Todos nós temos esse privilégio, irmãos. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos, como começamos uma nova semana, né, possamos dobrar nossos joelhos e pedir força a Deus para vencer todas as nossas fraquezas e também para revelar o caráter de Cristo em nossa vida e em nossa família. É o meu desejo para todos. Amém.